Fala pessoal, beleza? Boa noite, né? Fazer o nosso estudo de hoje, tá pessoal? Hoje não operei, né? Como falei para vocês, na quarta, quinta e sexta sim, né? A gente vai estar operando ali junto pela manhã. Dia de hoje, né pessoal, acabou sendo ainda, né, uma lateralidade. A gente teve aqui uma boa barra de alta, mas nenhuma continuidade. Então, já pensando em alguma ideia aqui, né, a princípio pela manhã, o que que a gente pode tentar extrair de informação daqui do gráfico diário? A princípio, uma informação relevante que a gente consegue extrair daqui é a rejeição à média móvel de 9 e também, né, a rejeição a uma nova máxima. Quando o mercado faz uma nova máxima, ao invés de ele ter continuidade, né, ele acaba tendo rejeição. Ele encontrou vendedores nessa nova máxima e encontrou vendedores na média móvel de 9. A gente tem uma barra, né, de lateralidade, né, que acaba sendo um doji. Doji são lateralidades em uma barra, né? Isso significa que o preço veio abaixo, veio acima, volta e fecha aqui no meio. Então, ela é uma lateralidade. Sempre que a gente vê um doji no diário, a gente sabe que a gente tem uma lateralidade. Assim como nos 5 minutos, a gente sabe que a gente tem uma lateralidade no 1 minuto. Então, dentro dessa ideia, né, aqui da barra do diário, a gente vê que a gente tem uma lateralidade. A gente observa uma rejeição à média móvel de 9. Então, essa movimentação, por enquanto, né, ainda nos deixa uma predisposição a ter um pouco mais de continuidade favorável aos vendedores. Quanto a alvo, né, a gente falou que a gente tem esse alvo aqui em 129,242, que é o segundo alvo desse primeiro pivô. A gente trabalha primeiro esse primeiro pivô, tendo continuidade, você pode passar para isso. Ó. Vai dar um pouco de ponto abaixo, né, que acaba sendo essa linha aqui. Aqui também tem, né, o fechamento de gap, né, e a região de 61,8, né, da perna macro, tá, da movimentação mais ampla. Então, levemente mais vendedor, abaixo das médias, mais vendedor. Então, por enquanto, continua mais fácil descer. 60 minutos, né, a gente falou sobre o gap de média. Ah, pessoal, desculpa, tá, eu postei o vídeo na correria e não vi ali que na área de membros, né, acabei não, achei que o vídeo já tinha ficado ativo, né, para membros do canal e acabei, né, não marcando, né, aquela opção ali, né, na hora da postagem. E aí eu acabei não vendo e só vi hoje que na verdade o vídeo estava sem essa marcação, né, para que possa haver visualização, tá? Então peço desculpas por isso, ali foi uma falha minha, tentar ter um pouco mais de atenção com isso. Realmente não é nada proposital não, tá? Aqui, né, nos 60 minutos, falamos, né, sobre o gap de média, tendência, certo? É, venda de L1, aqui teve uma venda de L2, né, ativa já com a barra 1. Só que ela já abre com gap de baixa, né, abre muito baixo aqui nessa movimentação. E lá no 15 minutos ele abriu fazendo já a possibilidade de gap de média, e também já, né, com projeções, né, provavelmente. Eu falo provavelmente porque eu realmente não acompanhei muito o mercado hoje, dei uma olhadinha ali no próprio 5 minutos ali pelo celular, fiz uma venda, né, ali de uma movimentação apenas, é, que deu, foi algo que, enquanto eu estava ali com algum tempo, né, que deu para fazer e acompanhar ali pelo próprio celular. Então, aqui a gente vê uma grande lateralidade, lembra, né, desse canal aqui que a gente deixou, né, possibilidade de um canal, né, a gente duplicou essa possibilidade de canal, então aqui realmente o mercado encontrou esse ponto aqui como alto, né, nesse canal de baixo, a LTB ali servindo, né, também como parâmetro, bem como, né, o topo duplo anterior, tá? Por enquanto, né, certa lateralidade, médias bastante flat. Se essa lateralidade se estender por mais barras, né, pessoal, chegar a 20, né, barras aqui, por exemplo, aí essa proporção de rompimento fica 50-50, tanto para cima quanto para baixo. Aí a probabilidade, né, dela vir a níveis mais baixos, ela vai reduzindo, né, conforme a lateralidade vai se ampliando. Então teve o gap de média, teve a venda de L1, teve a venda de L2 aqui na abertura. E aqui, né, a gente tem uma grande lateralidade. O gap de média, né, mais vezes ele nos leva ao teste da mínima da tendência. Então a gente falou que no diário a gente teve uma certa rejeição, a média móvel de 9, né, basicamente aqui nessa região, bem próximo da própria LTB. E aqui, né, dentro dessa possibilidade aqui de lateralidade, a gente tem as médias bastante planas, mas pensando no macro, né, no próprio diário, aqui nos 60 minutos estamos abaixo da 200, o gap de média nos leva à possibilidade de algum teste da mínima da tendência. Essas regiões de POC, né, muitas vezes a gente usa como magneto, 60 minutos pode passar um pouco dela, né, de maneira tranquila, né, pode passar ali 500 pontos aqui praticamente dessa região e ainda assim não ser um rompimento, tá? Então, uma leve predisposição a gente ter algum tipo de movimentação de queda. Aqui no 15 minutos, né, pessoal? Dia bem lateral, né? A gente vê aqui no M15. Aqui foi aquilo que a gente falou, né? Se o mercado abre com um gap de baixo, seria razoavelmente, né, a possibilidade de um padrão de compra, porque seria o próprio, né, gap de média aqui do M15. Ele trouxe um teste da máxima da tendência, uma correção e aqui um teste mais alto, né, da própria tendência. E vejam que depois, né, o mercado cumpriu realmente a questão desse ciclo, né, que é ter o gap de média,
algum tipo de teste da máxima da tendência, né, um topo duplo mais alto, e depois disso, né, ele consolidou-se, né, se tornou uma grande lateralidade. O ciclo, né, o mercado saindo, né, exatamente de um ciclo de tendência, né, o que a gente havia comentado, tendência, 24 fechamentos aqui, né, trabalhando acima da média móvel de 20, e depois, né, a possibilidade da construção do gap de média. Aqui foi o gap de média, Luciano? Não, não foi, foi a possibilidade. E aqui, né, opa, Luciano, aqui sim, eu tenho um gap, né, de média de uma barra. Depois o mercado volta, né, e cumpre aquela possibilidade da tentativa do gap de média que aconteceu aqui. Ah, Luciano, mas e aqui? Aqui foi outra tentativa de barra, né, de isolada, né, quanto à possibilidade de gap de média. Essa marcação aqui, ó, a VWAP do dia anterior, muitas vezes eu falo para vocês que ela serve, né, como o máximo ou mínimo do dia. Por isso que a gente mantém essa marcação. A VWAP, né, a gente até trabalhou, né, dentro de uma parte da manhã, né, que a gente estava conversando sobre o que significa, né, a questão da VWAP. Então, deem essa devida atenção também à região que fica, né? A gente até tem alguns setups que a gente usa no dia a dia ali, né, quanto a primeiro, segundo fechamento acima da VWAP, e que tem uma boa funcionalidade. Então, dê atenção também, né, a esses pontos de pausa, né, em cima da VWAP, tá? Então, gap de média, né, pessoal? Aqui nos 5 minutos teve um de uma barra, né, uma tentativa, compradores ainda ansiosos, levaram a movimentação à nova máxima. Depois, mais outro gap de média, né, de uma barra, né, também somente de uma barra, né, que levou também a uma outra movimentação de alta. E duas barras, né, completas, na verdade, só teve aqui, ó. Então aqui também teve uma outra possibilidade ainda de ingresso quanto à lateralidade a favor de compra, tá? Também em cima, né, de uma média que a gente respeita bastante, também bem como a abertura. Questão de alvo, né, pessoal? O que você poderia, né, ter projetado a princípio, ó? Você tinha um topo e você tinha esse fundo. Opa, Luciano, o mercado aqui pagou, né, o terceiro alvo dessa movimentação aqui já na abertura. Poderia trabalhar a lateralidade também? Poderia trabalhar também, né, a própria lateralidade, ó, 100%, né, dessa lateralidade aqui, ó, essa lateralidade aqui nos 5 minutos são mais barras, né, você pode trabalhar muito bem a projeção de 100%, e, né, o terceiro alvo da lateralidade veio só posteriormente aqui, tá? Então, dentro do M15, né, a primeira possibilidade seria você comprar baixo, na própria construção do gap de média, né, pós terceiro alvo ali, seria uma possibilidade, né, de você pensar numa possibilidade de ingresso, já que era um setup de compra, estava contra as médias, né, o preço, a gente já falou que quando o preço, por exemplo, ele está entre a própria MM50 e MM20, né, mais vezes a gente tem lateralidade, veja o distanciamento que tinha, né, para você ver a dificuldade que era de romper. Então aqui seria uma região, basicamente, né, para você comprar a princípio. Dia bem lateral, dia bem difícil de trabalhar, né? Um dos amigos me fez uma pergunta, né, do uso do M1. Nesses dias aqui, né, pessoal, você encontrar reversões em novas máximas, você encontrar reversões pós novas mínimas, né, em tempos menores, às vezes você consegue arrumar um ingresso. Para quê? Para voltar para pelo menos os 50%. Lembrem que a regra de lateralidade não é você pegar uma compra aqui para sair aqui. A regra de lateralidade não é você pegar a venda aqui para sair na outra extremidade. Às vezes acontece, mas pelo menos uma parcial nos 50%, tá? Porque às vezes não faz isso daqui. E aí quando ele não cumpre, por exemplo, essa vinda, né, para o outro lado da movimentação, por exemplo, para quem comprou aqui, essa movimentação para quem comprou aqui, ó, o mercado voltou basicamente a um break-even. Ele acabou vindo fechar um gap. Lembram, né, da ideia de gaps aqui, ó, quanto à própria lateralidade? Né, mais vezes o mercado volta, né, para fechar essas movimentações. Ó. Aqui havia ficado um gap, ó. Enquanto o mercado veio para essa movimentação de queda aqui, ficou um gap. Ó. O mercado volta e fecha esse gap aqui. Aqui havia ficado um gap. Ó. O mercado volta e fecha essa movimentação aqui. Aqui, ó, a princípio, né, tinha a possibilidade de um gap, o mercado já voltou e já fechou. Então, em lateralidade, gaps são fechados, né, de maneira constante. Ó. Aqui tinha um gap, ó, foi fechado, né, por essa barra. Então, sim, em lateralidades, gaps comumente são fechados, né, então é uma movimentação comum. Outro ponto, né, que eu reitero para vocês sobre lateralidade, regiões de POC. Né, funciona muito bem. Dê uma olhada lá nos 5 minutos, por exemplo, aqui, ó. Aqui no M5 a gente tem, né, uma boa lateralidade, 200 próxima da 20. Essas duas médias, quando elas estão muito próximas, elas geram, né, a possibilidade de ter algum tipo de movimento direcional, né, seja de alta, seja de baixa, tá? Então a gente pode ter alguma movimentação direcional. Pensando lá pensando aqui no M60, né, a gente poderia ter um teste ó, dessa POC, tem cerca de 760 pontos, indo um pouco abaixo dela ali, pensando em 900 pontos, né, razoavelmente. Depois a gente tem que trabalhar projeções, né, e a questão do teste da mínima da tendência, que pode ser um teste igual, mais baixo, né, ou mais alto, tá?
Então, esse teste, né, pós-gap de média, a gente não sabe exatamente até onde ele pode ser. E se ele faz um fundo mais alto aqui, depois ele pode começar a montar uma certa estrutura de alta. Outro ponto, né, para movimentação de alta, né, é deixar ligado isso aqui, ó. Eu tenho um topo mais alto. Se porventura o mercado abre também no gap de alta aqui, né, aqui não é uma região onde você comprar. Você não compra alto numa terceira puxada de maneira nenhuma, tá? Exceto se romper e ter continuidade. Sem isso, né, sem trade nesse tipo de região. São trades de localização, né? A gente não faz nesse tipo de localização, tá? Então, aqui, né, o mercado abre já, como falei, né, nem compensa a gente fazer as mesmas projeções. Você vê que aqui a lateralidade, ó, ela é mais visual, né? É mais fácil de você ver que tem uma lateralidade de mais de 20 barras. Então, pagou 100% da própria lateralidade, pagou também o terceiro alvo desse pivô, né? E aí, aqui era a ideia do gap de média, né, lá do próprio 15 minutos. Então, você entendia que era mais difícil disso daqui ter rompimento e continuidade muito rápido, né? Sem tivesse pelo menos algum tipo de pullback. Volta, fecha o gap, faz uma nova máxima, chegou a dar ter um gatilho de venda aqui, né? Então, que teve uma possibilidade de venda, né? De você vender pós fechamento do gap, região comum, né? De realização de lucro. Você vê que fica muito pavio aqui, né? Nessa própria região. Você vê que tem bastante pavio, né? A partir de nova máxima. Você tinha uma região de POC aqui, e aí o mercado ainda fez uma pequena correção. Aqui ele faz uma outra movimentação de alta. E aí ele testa, né, a máxima do dia anterior, a máxima da lateralidade. Lateralidades, pessoal, no livro Lateralidades, o Brooks cita que essas lateralidades isoladas, muitas vezes elas servem também como magneto, tá? Quando o preço se afasta muito delas, um retorno a elas, tá? Por quê? Porque ela é uma região de muita negociação. Regiões de muita negociação geralmente deixam nessas regiões de muito volume, que acabam sendo essas regiões de POC. Então o mercado tende a voltar para testar essas regiões. Aqui ele tenta, né, o rompimento da máxima. Ó. Vejam que rompimento, né, pessoal? Até respondi acho que para o Henrique por esses dias. A ideia, né, de mesmo que isso daqui viesse a ser um microcanal, tá? Opa, Luciano, quando que eu posso pensar, né, que isso daqui vai ter rompimento? A gente avalia, né, na verdade. Aqui, se aqui fosse uma barra de alta, aqui seria, por exemplo, um microcanal. Aqui é uma L1. Mais vezes a L1 é comprado. Só que aqui é uma região de topo duplo. E eu não vi ainda um rompimento, porque não tem fechamento acima, só tem mera violação. Então, a mera violação ela não nos indica que vai ter continuidade. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. Ainda, né, tentando trabalhar uma outra dúvida de uns amigos, em tempo menor, pessoal, quando a gente vai trabalhar tempo menor, por exemplo, vou buscar compra aqui, né, baixo, né, na lateralidade, ó, o mercado está aqui testando a mínima. Nos 5 minutos eu tenho a 200. Um dos amigos perguntou sobre rompimento no M1. Rompimento no M1 eu não avalio, tá, pessoal? O M1 é no máximo um filtro de entrada que eu já faria pelo 5, ou que eu já faria pelo 15, tá? Não é para uso da leitura em si. Eu não me importo com microcanal no M1, não vou usar microcanal no M1 para entrada. Por exemplo, se é um modo rompimento, esse modo rompimento ele é pelo menos dos 5 minutos, ou ele é do 15, ou ele é do 60. Aí eu uso um para entrar, a favor. Em dias de super tendência, você pode usar um minuto para você entrar em pullbacks, né, em pequenas correções, por exemplo, toques na 9 ou toques na 20 do M1, né, já que vai ficar difícil de você ingressar, né, numa movimentação, já que o preço às vezes demora muitas barras para tocar 9. Isso em dias, né, que tem um contexto de Fab 4 ou que o macro e o micro estão apontando para a mesma direção, tá? Então vejam, né, mais uma vez, ó, essas pausas em cima dessas regiões de POC, né, ó, tá? Atuaram bem. Aqui também teve, né, um micro fundo triplo, né, ou fundo quádruplo, como queiram, né? Se a gente pensar em uma, duas, três puxadas, né, mas depois aqui já é uma barra de reversão. Então aqui seria, né, uma potencial barra de compra ainda, né, para essa leitura. Ainda, né, pessoal, analisando o dia de hoje, ó, o mercado, né, cumpriu aquela ideia da tentativa do gap de média, né, volta, aqui faz um topo duplo, ele faz uma nova mínima, depois ele acaba não fazendo a nova máxima. Aqui teve um trade, né, que você começa a pensar um pouco, né, quanto à possibilidade de correção. Lembra que a gente começou a trabalhar e o Brooks ele começa a falar bastante, né, aqui você teve um outside, ó, uma barra de sinal de compra, interessante, levou a duas pernas de alta. A maioria das movimentações de correção são pelo menos em duas pernas. Às vezes tem três puxadas. Então, aqui razoavelmente, né, faz um impulso de alta, é um microcanal, teve uma venda de L1, teve uma venda de L2. A venda de L2 falhou, né, falhou a própria L2 aqui, mas não cumpriu duas pernas de alta. Porém, essas duas pernas aqui de maneira mais ampla, perna 1, perna 2, foram cumpridas. Depois disso daqui você teve, né, uma L3, né, bem aqui, ó. E aí o mercado volta a subir, falha, aqui você tem uma L4. Não teve boa continuidade imediata.
né, depois disso daqui, ó, uma boa 2BR aqui seria uma barra de sinal muito forte para você ingressar. Basicamente, se eu entrasse aqui, pessoal, nessa barra, aqui, ó, que acabou sendo o trade que eu acabei fazendo, né, na parte ali da tarde, né, e eu estava buscando, né, na verdade, essa mínima aqui, ó, e eu estava buscando essa movimentação, né. Acabei fazendo parcial, né, aqui nessa região, tá? Não peguei muita coisa porque acabei saindo da outra parte aqui, ó. Uma 2BR muito forte, né, então não fazia mais sentido ficar nesse trade. Por que que eu, Luciano, estava esperando, né, que o mercado fizesse pelo menos isso daqui, ó? Por que que eu entrei nesse trade? Eu acabei fazendo a venda, uma 2BR boa, né, para essa movimentação, e a minha ideia era isso aqui, né? Vocês estão vendo o horário dessa barra aqui, ó? Essa barra, né, foi por volta das 12h35. Aqui nos 60 minutos, né, pessoal, a gente teve uma forte upside, né? Aqui, ó. Aqui eu tive uma forte upside, né? Ela veio acima das máximas e ela fechou abaixo das mínimas. Então, assim, alinhamento, tinha alinhamento para descer? Não. A 9 está acima da 20, né? Ela está no meio aqui das médias. As barras estão, né, cortando todas as médias. Não é esse cenário aqui, ó, que é um cenário da 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50, né? Não é o mesmo cenário. É um cenário mais lateral. Esperava algum tipo de continuidade, com ou sem correção. Então, depois que ele fecha essa barra aqui, ó, aqui praticamente no final dessa barra, né, que é aquele horário, aqui eu estava esperando que essa correção aqui, ó, ela me levasse pelo menos, né, a uma movimentação boa de queda, né? Tá? Esperava que essa movimentação aqui, ó, de correção, né, me levasse pelo menos a uma boa queda. Aqui no caso teve uma venda de L1, teve, na verdade aqui, ó, uma venda de L1, né, corrigiu, perdeu o mínimo, teve uma venda de L2, né, a própria L2 que falhou aqui direto. Depois da outside, poderia contar aqui como L1? Poderia, né? Vocês viram que o Brooks ele fala isso daqui, né? Uma possibilidade de você voltar a contar depois de uma forte outside. Foi uma boa outside, uma boa barra de tendência. Ou você poderia ainda contar como L3. Se você volta a contar como L1, ó, seria L1, depois L2, e aqui uma venda, né, de L3 numa forte 2BR, né? Então, que seria uma boa possibilidade, sim, né, de um trade. A princípio, né, por conta da outside, ó, o mercado poderia fazer nova mínima, seria um bom trade aqui de cerca de 600 pontos, tá? Fundo anterior que precisa, né, de rompimento, ó. Todo fundo duplo é uma potencial lateralidade, né, pessoal? Barra de rompimento, continuidade foi péssima, péssima. Outra barra, né, que fecha abaixo aqui da região que você quer que seja rompida. Barra de continuidade nenhuma, continuidade nenhuma, continuidade nenhuma, continuidade nenhuma, de repente uma 2BR. Em um fundo triplo, né? A gente vê que compradores, né, estavam defendendo essa região, né? O mercado não conseguiu passar disso daqui para um tick. Então, quando você vê, né, fundo duplo ou fundo triplo, né, entenda essa mesma movimentação aqui como uma potencial edge, né? Ó. Uma, duas, né? Opa, Luciano, três puxadas. Fez isso daqui, pelo menos duas pernas de alta. Acabou pagando mais do que duas pernas, tá? E depois disso daqui, os fundos ó, ficaram toda vez mais altos, tá? Mas aqui era uma movimentação que por conta dos 60 minutos, sim, né, eu estaria buscando por venda, né, depois dessa outside aqui, essa barra de alta, estaria procurando por venda alto aqui, para que tivesse pelo menos, né, uma nova mínima. Ainda pode ter uma nova mínima, Luciano? Está meio tardio, mas a ideia é que, na verdade, a gente vem, né, por conta do diário, né, até mesmo aqueles alvos que estão um pouco abaixo aqui, quem sabe ter uma possibilidade de trabalhar um pouco mais, né, na ponta vendedora. Mas o mercado precisa nos dar essa razão. Alvos, né, pessoal? Questão de alvo, você tem um topo, você tem um fundo. Primeiro alvo você pode deixar marcado, né? Aqui, ó. Você também pode e deve deixar marcado essa região de gap, né? Que é um magneto, né? E aí você vem trabalhando, né, a própria projeção, né, em si. Segundo alvo, tá? O espelhamento deste pivô. Terceiro alvo, né? E vai ficar abaixo, né, já da mínima da barra anterior. Como o dia foi um doji, aqui ainda é um ponto que requer atenção. Então, se o mercado chega a essa região, ó, ele já vai ter andado um espaço de cerca de 600 pontos, né? Um pouco abaixo ali vai estar aquela região da POC, né, que a gente falou, 750 pontos, até aqui, ó, cerca de 570 pontos. Aí pensando nos alvos do pivô, né, está um pouco abaixo aqui dessa movimentação, mas aí abaixo da mínima, né, como a barra do diário foi um doji, a gente tem que ficar um pouco esperto. Não tão esperto, né, porque é uma barra que está saindo da 9 lá no diário, né, então pode ser que passe. É um tanto bom disso daqui.
Passou, Luciano, dessa movimentação aqui, né? Digamos que a gente está trabalhando, como eu falei, né? E os vendedores estão mais fortes, a gente teve um gap de baixa. Opa, você vem para essa projeção aqui, ó. Você está vendo que essa projeção mais ampla, o primeiro alvo dela está no terceiro alvo. É uma região de realização de lucro e é um fundo duplo. Então aqui pode haver, sim, algum tipo de realização de lucro. Como que a gente verifica isso? Se está tendo ou não correções aqui. Né? Opa, Luciano, o mercado chegou aqui, ó. Aí de repente tem H1, H2, H3. H3 tem as duas possibilidades. Ela pode tanto retomar um pullback um pouco mais forte, como também pode falhar e ter né, pelo menos duas pernas de baixa. Então, são as duas possibilidades. Ou o mercado pode passar da região, né, como, né, se ele vier de maneira lenta, né, as médias acabam se aproximando do preço, né, se vier com barras menores, né, ele chega na região de fundo duplo, a média não está tão afastada, e aí ele chega que ele não demonstra, né, interesse dos compradores em participar aqui. Então, quer dizer que essa movimentação vai descer um tanto mais, tá? E aí, se ela desce um tanto mais, você pode também trabalhar essa outra projeção aqui, esse outro fundo que ficou aqui, que deixa, né, a ideia, inclusive, ó, da projeção dessa lateralidade. Ó. Deixa eu só ajustar essa daqui, ó, porque essa daqui compensa a gente observar essa movimentação como uma grande lateralidade. Ó. E aí, o segundo alvo dessa lateralidade se encontra, né, aqui em 129,883. Aqui já está, né, bem na região da POC ali dos 60 minutos, beleza? Para cima, Luciano, né, para essa movimentação de alta. Aí a gente fica de olho lá naqueles 60 minutos que a gente falou, né, que é isso aqui, ó. Opa, o mercado veio para uma movimentação de alta. Aqui é alto em um canal, né? Que canal, Luciano? Você duplica essa linha e coloca ela aqui embaixo para você ver isso daqui como uma possibilidade de um canal de alta. Canais de alta normalmente são boas bandeiras de baixa, canais de baixa normalmente são boas bandeiras de alta. Alvos para cima, né, pessoal? Sempre as duas projeções. Apesar de pensar no diário, ver a rejeição ali, a gente tem que observar isso daqui também. Opa, Luciano, primeiro alvo aqui, segundo alvo, terceiro alvo está acima tá, dessa marcação. Segundo alvo já está acima desse outro topo aqui. Essa movimentação, né, ela seria uma movimentação, por exemplo, proporcional? 180 candles, aqui a gente tem cerca de 140. Seria algo, né, razoavelmente proporcional, dependendo de quantas barras o mercado poderia chegar até aqui. Então, quando uma movimentação de três puxadas tem uma boa proporcionalidade, aqui fica com uma boa possibilidade de falha também, tá, inicialmente. Beleza? Então, amanhã a gente conversa um pouco mais. Valeu, né? Bons trades para nós aí e até amanhã. Valeu!